Livro de Êxodo, capítulo de número 14. Gostaria de ler com os irmãos do verso de número 15. Vou ler até o verso de número 31. Êxodo 14, do 15 ao 31. Eu não vim aqui trazer mensagem de autoajuda, nada disso. Eu vim trazer uma palavra de Deus. Eu nunca vi como nesses últimos dias, como o vento tem soprado na casa dos crentes, irmãos. Eu nunca vi nesses últimos dias por onde nós temos passado. Quanto crente em guerra. Não é que nós somos crentes, que nós somos livres de problema. Não é isso. Mas por onde nós temos passado. Quanto vento soprando na casa dos nossos irmãos. Quem sabe alguém entrou aqui nessa noite no vento. O vento está soprando na sua casa. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para a nossa vida e para os nossos corações. A passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E tu levanta a vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, eu nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridão para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram no meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e muro à sua esquerda. E os egípcios seguiram-no, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiam ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornaram e cobriram os seus carros, os seus cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como muro à sua direita e muro à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Quantos dizem amém, irmãos? Irmãos, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel está no Egito. E está no Egito, mas está crescendo. Porque quando eu estou aonde Deus quer, não importa aonde eu esteja, sendo aonde Deus quer, o crescimento será inevitável. Eu estou já começando a lançar uma palavra profética sobre a vida da igreja. De repente, aos teus olhos, aonde Deus tem te colocado, pode não estar te agradando. Mas se você está no centro da vontade de Deus, pode se preparar que Deus te chamou para crescer naquela terra onde Ele te colocou. E a Bíblia vai dizer, irmão, que o crescimento começou a preocupar Faraó. E diz o texto que Faraó, endemoniado, ele resolve oprimir o povo. E ele começa a oprimir o povo, sujigar o povo, mas quanto mais ele aperta, mais cresce. Quanto mais ele bate, mais cresce. Quanto mais ele oprime, mais cresce. Porque o Faraó pensou: oprimindo eles param, oprimindo eles sucumbem, oprimindo eles vão retrair. Mas quanto mais oprimia, mais eles cresciam. Tem uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. O vento pode estar soprando, o inimigo no seu encalço, querendo te oprimir para fazer você parar. Mas eu profetizo que é nesse vento que Deus vai fazer você crescer. E o nome de Deus vai ser glorificado sobre a tua vida. Você crê nesta palavra, meu irmão? E a Bíblia diz que quanto mais Faraó oprimia, mais o povo crescia. Ao ponto de Faraó, diz a história, chamar os seus sábios e dizer: o que esse povo tem? Quanto mais a gente bate, mais cresce. Quanto mais a gente oprime, mais cresce. E os sábios do Egito vão dizer para Faraó: esse povo tem uma promessa. Eles entraram aqui um pouco mais de 400 anos, e eles entraram dizendo: ó, estamos chegando, mas só estamos de passagem. Estamos entrando, mas já estamos de saída. Estamos chegando aqui, mas nós não somos daqui. Vai chegar uma hora que o nosso Deus vai nos arrancar daqui. Você já ouviu essa frase, irmão? Estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos só de passagem. A qualquer momento a trombeta toca e nós vamos sair daqui, porque aqui não é o nosso lugar. Faraó olhou e falou: não, nós não podemos perder esse povo aí não. Não dá para perder esse povo. É mão de obra escrava, é mão de obra de graça. Nós não podemos
perder esse povo. O que nós podemos fazer para segurar esse povo? E a história vai dizer que um sábio do Egito vira para Faraó e diz assim, um dos seus sábios, só tem uma forma do Senhor barrar essa promessa. Primeiro, é quebrando a aliança que eles têm com o Deus dele, porque o Deus dele é demais. O que promete, cumpre, o que fala, faz. Eu vou repetir para crente aqui, o que Deus deles fala, o que promete, cumpre, o que fala, faz. Se Deus falou, ele vai fazer. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. E a história vai dizer que o Faraó diz, e qual que é a forma? Fazendo mistura. Se tiver mistura, quebra a aliança. E quebrou a aliança, quebrou o pacto. Quebrou o pacto, quebrou a promessa. Quebrou a promessa, esse povo é nosso. Morre aqui, fica aqui, não sai mais daqui. O Faraó disse, então eu vou fazer mistura no meio desse povo. E como é que o senhor vai se misturar? Manda pegar os meninos do sexo masculino, macho, de 2 anos para baixo. E mate todos os meninos do sexo masculino. 2 anos de idade, mate. 1 ano e meio, mate. 1 ano, mate. Os que vão nascer, observe, se for homem, mate. Se for mulher, deixa viver. Alguém pergunta para Faraó, mas por que o senhor vai fazer isso com as crianças? E Faraó diz, porque lá na frente, quando as hebreias da mesma faixa etária desses meninos que vão morrer, estiverem na adolescência, na fase da juventude, elas vão olhar para a mãe delas e vão dizer assim, mãe, olha, eu quero me casar, eu quero namorar. E a mãe vai dizer, mas de qual arraial que é? De qual tribo que é o hebreu que você está procurando? Não, eles não são hebreu não. É da onde? É do Egito. Não, mas no Egito não pode se misturar. Não, mas aqui não tem. Não tem o quê? Não tem. Ou os que tem aqui, ou são mais velhos, ou são mais novos do que eu. Da minha idade não tem. Acontece isso no nosso meio? Não acontece, irmão. Tanta coisa boa no reino quer buscar lá no Egito. Mas o que é teu e está aqui no reino, não está lá fora. Receba esta palavra em nome de Jesus. Deus não gosta de mistura. Deus gosta de raça pura, raça eleita, raça separada. É por isso que Paulo vai dizer que ele vem buscar uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga. É diferente. Não é bitolado, é diferente. Não é quadrado, é diferente. Não é crentinho, é diferente. Não é santarrão, é diferente. Deus nos chamou para sermos diferentes. Mistura não, presta atenção. Deus olhou e falou, antes que haja mistura, eu vou descer nessa terra aí, vou arrancar o que é meu de lá. Porque eu tenho uma palavra, chegou a hora de Deus cumprir na vida do povo de Israel a promessa que ele havia dito para Abraão. Porque eles estarem no Egito, Deus já havia avisado, porque Deus não pega ninguém de surpresa. E chegou a hora de Deus agir e arrancar do Egito. Eu quero começar a liberar uma outra palavra profética na vida da casa de crente aqui. Quem sabe você está aqui no reino, mas tem parente teu no Egito. Quem sabe você está adorando aqui, mas tem parente teu no Egito. Quem sabe você glorifica a Deus aqui, mas tem ente querido teu no Egito. A minha pergunta é a seguinte, irmão, de que valia tem a trombeta tocar, eu subir e o meu pai ficar? De que valia tem a trombeta tocar, eu subir e os meus filhos ficarem? De que valia tem a trombeta tocar e eu subir e os meus entes queridos ficarem? Deus está dizendo, se você crê, eu vou arrancar do Egito e colocar do teu lado para dar glória com você. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tu pode dar outra glória por esta palavra? Ô glória! Quem sabe você diz assim, pastor, mas não é fácil não, viu? Não é fácil não. Eu falo de Jesus, eu oro. Não, não precisa ser com força não. Não pode forçar, o que é bom não se força. Tu força chocolate para criança, é. Não precisa forçar, Jesus é muito bom para forçar, irmão. Se bem que eu conheço uns que são barra pesada, né? Nós temos um pastor nosso, não vou dizer onde é, mas é nosso de Perus, do nosso ministério. Uma irmã da igreja chegou nele e disse assim, pastor, eu preciso que o senhor visite o meu filho. Meu filho foi criado dentro da igreja, hoje eu não quero mais saber de Jesus, está no mundo. E o que adianta eu estar dentro da tua casa, da casa de Deus, adorando ao Senhor e meu filho marchando para o inferno? Fala, o filho da senhora não está na igreja não? Não está na igreja, pastor, eu queria que o senhor tanto fosse visitar. Eu falo tanto para ele, mas ele rebate, tem coisas que ele rebate, que ele conhece a palavra. Eu não sei me defender, e eu queria tanto que o senhor fosse. E esse pastor é lá do Nordeste, é meio casca grossa. O pastor disse, eu vou lá, fica tranquilo que eu vou fazer uma visita para ele. E chegou um dia que o pastor foi. Aí o pastor chegou na casa daquela irmã e falou para o filho dela assim, olha, eu vim aqui dizer para você, que eu vim fazer o apelo para você aceitar a Jesus e voltar para a casa de Deus. Ele olhou para o pastor e falou, não, pastor, mas eu não quero. Não, você não tem querer. Parece brincadeira, né, irmão? Você não tem querer, tu tá achando que eu não tenho o que fazer, é? Tua mãe chegou na igreja, pediu para mim vir te visitar. Tu tem que criar vergonha. Jesus pode voltar a qualquer momento e você, conhecedor da palavra, se lambuzando no mundo. Que negócio que é isso? Eu vim aqui para você aceitar Jesus e você vai voltar para a igreja, cria vergonha na tua cara e vai adorar Deus vivo e fuja do pecado. O moço olhou e falou, mas eu não quero, pastor. Muito obrigado. Você quer sim. E repita comigo aí, Senhor Jesus. Ele, pastor, eu não quero, pastor. Eu não quero. Ô, meu querido, você não tem querer. Aí a irmã ficou preocupada. A irmã falou, pastor, só faz uma... Irmã, a senhora me convidou, agora deixa comigo. Repita aí em nome de Jesus, Senhor Jesus. Aí o moço viu que não tinha escapatória, falou, Senhor Jesus, eu te aceito, como único, suficiente Salvador, escreva meu nome, no livro da vida, amém, agora diga comigo, agora eu sou crente. Não, pastor, eu não, me perdoa. Pastor disse, então vamos desorar.
agora, desora. Vamos desorar agora, repita comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, risca o meu nome do livro da vida, me lança no inferno. Não, aí também não, né, pastor? Aí não precisa disso também. O pastor disse, então você quer ou não quer? Não, tudo bem, você vai para o inferno, eu prefiro ir para o céu. Então deixa meu nome no livro da vida. Fui pregar lá, meu irmão, sabe onde ele está? Líder da mocidade, obreiro da igreja, servindo a Deus. Eu estou profetizando, Deus vai arrancar o teu parente do Egito. Oh glória! E vai colocar do teu lado para dar glória a Deus e aleluia junto com você. Você acredita? Receba esta palavra, meu irmão. Oh glória! Se for para forçar, fica tranquilo. Tem quem vai forçar, não precisa forçar não. Jesus é demais, irmão. Jesus é demais, viu? Jesus, ele é demais. É uma promessa. Nós estamos debaixo desta palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tu não crê? Então ele vai salvar. Tu não crê? Ele vai libertar. Tu não crê? Ele vai redimir. Tu não crê? Ele vai lavar no sangue. Tu não crê? Ele vai colocar o nome no livro da vida. Se você crê. Oh, glória! Chegou a hora de Deus tirar o povo do Egito, não. Deus falou, não vai ter mistura no meio do meu povo, não. Eu vou tirar, até porque era uma promessa. E detalhe, Deus não pegou ninguém de surpresa, não. A Bíblia vai dizer, em Gênesis, no capítulo 3, no capítulo 15, melhor dizendo, no verso 13 e 14, Deus falou com Abraão. Antes do povo existir, Deus falou com Abraão lá. Então disse a Abrão, nem Abraão ele era ainda, ele era Abrão. Deus falou para ele assim, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e vão servir e afligir por 400 anos. Deus avisou, antes do povo existir, Deus já tinha avisado. Ele diz, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão de lá com grande fazenda. Deus estava dizendo mais ou menos assim, vem vindo um vento aí, vai soprar o vento. Porque crente que anda na fiação não está livre do vento. Mas antes do vento chegar, Deus já dá notícia. O vento vem vindo, oh glória. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu preguei numa escola bíblica de obreiro nossa de Perus. E a escola bíblica de obreiro do ministério acontece no feriado de carnaval, nos dias da festa de carnaval. E é muita gente. Vem gente do Brasil e do mundo inteiro do ministério de Perus. Só para os irmãos terem uma base, em 4 dias passa por volta de 40 mil obreiros nesses 4 dias. O público é rotativo. E o pastor nos escalou para nós falarmos. E nós falamos com muito temor, mas a igreja recebeu a palavra. Deus nos abençoou de forma poderosa. E quando nós acabamos de pregar, vem aquele grupo de irmãos, né? Um para tirar foto, o outro quer pegar o contato, o outro quer apertar a mão e dar um abraço. E estamos ali. Aí chegou um irmão em mim e falou assim para mim, pastor, vamos tomar um café na cantina? O senhor deixa eu pagar um café para o senhor? 1, 2, 3, fica em paz, irmão. Eu sou todo teu agora. Aleluia. Aí nós fomos na cantina e ele brincou comigo. Ele, ô pastor, amigo nosso, né? Tem liberdades. Quando eu crescer, eu quero pregar igual o senhor. Eu falei, é mesmo, varão? Aí nisso chegou um irmão. Isso chegou vários irmãos, do púlpito até a cantina, vários irmãos nos barrando, nos cercando, nos cumprimentando, pegando o telefone, enfim, tirando foto, e essas coisas todas. Aí quando nós chegamos na cantina, cutucaram minhas costas, quando eu olhei, é um irmão, percebi que ele era do interior pela aparência, não por ser simples, mas pele queimada do sol, e você vê a aparência dele, aquela aparência do irmão do interior, e perguntei, ele era do interior mesmo. Ele olhou para mim, e eu já estava até esperando, ou para dar o telefone, ou para tirar foto, ou para dar um abraço, eu já estava esperando o que ele ia pedir. Mas quando eu olhei para ele, falei, pai do seu irmão, tudo bem? Ele, tudo bem, pastor. E o senhor? Eu falei, eu estou bem, eu posso ajudar o senhor? Não, só tem um recado de Deus, assim te diz o Senhor. Glória a Deus, porque não foi a irmã. Oh, glória. Enquanto todos queriam tirar foto e tal, o irmão não tem foto, não quero foto não, irmão. Fica tranquilo, fica com a foto, fica com a sua agenda, com o seu telefone. Tem um recado de Deus, assim te diz o Senhor, vem vindo um vento aí. Se prepare para a chegada do vento, porque a chegada dele será inevitável, tu vai passar por ele. Mas te diz Deus, ore, consagre por você mesmo, para quando o vento soprar, você esteja firme para poder passar o tempo do vento que já está chegando. Assim te diz o Senhor. Deus abençoe. Virou as costas e... Aí eu olhei para o irmão que está do meu lado e falei, isso aí o senhor quer também, irmão? Porque o senhor queria... Ele, não, a salvação individual, isso aí o senhor pega para o senhor. Isso foi em fevereiro, irmão. Passou março, abriu o vento, parece que estava atrás da porta, esperando só abrir. Começou a soprar. Foram 37 dias de tempestade. A minha esposa está aqui e é a minha testemunha. 37 dias, irmãos, que nós deitávamos para dormir, não tínhamos sono. Saímos para espairecer a mente, não achávamos paz. Terrível vento, mas enfim, depois de 37 dias, do jeito que Deus falou, o vento vai vir, mas tu vai passar, mas só cinge os teus lombos para tu aguentar passar o vento de pé. Aí é que está o segredo da história, irmão. Cingir os lombos, porque o vento, Deus às vezes pode não desviar, mas se eu estiver com os lombos cingidos, eu vou aguentar passar esse vento de pé. Eu estou profetizando, tu vai passar esse vento de pé. Em nome de Jesus. Aí Deus foi lá, abriu as portas, deu vitória. Aí passou 2 meses depois do vento, você nem lembrava mais do vento, você ria do vento, você nem lembrava que o vento existia. Aí, irmãos, passou fevereiro do ano seguinte, fui escalado para falar na mesma escola bíblica de obreiro. Subimos no púlpito, pregamos a palavra, Deus abençoou de forma poderosa, parecia até um replay. Acabou, vem aquele grupo de irmãos, quando veio aquele grupo de irmãos, irmão,
Deus já revelou para os irmãos, né, irmão? Eu me lembrei do profeta, irmão. Eu estava andando se escondendo na catedral daquele profeta. E eu sou ruim de guardar a fisionomia, mas mais ou menos eu lembrava da pele avermelhada dele. Eu não podia ver um vermelho que eu... Aí aquele grupo de irmãos, telefone, aperto de mão, abraço, tira foto. Veio o mesmo irmão querer pagar um café. Pastor, vamos tomar um cafezinho? Vamos lá tomar um café. E eu fui arisco para a cantina. Irmão, eu não queria ver aquele irmão na minha frente. O sangue de Jesus tem poder. O problema não era o irmão, o problema foi quem mandou. Não é nem o problema, eu estava querendo fugir do profeta. Mas o problema não é o profeta, é Deus que usa o profeta, né? Eu estava escorrendo do vermelho, mas Deus podia usar um moreno, por exemplo. Mas eu na hora estava fugindo, era do vermelho. E eu estou ali se escondendo. Entrei dentro da cantina, uma janela, a porta da cantina ali, bem grande, a janela aqui, e uma portinha de saída, porque depois quem passa pelo caixa. Eu fiquei na janela olhando o pátio da catedral e olhando para cá. Falei, se ele vir por aqui, eu saio por aqui. Se ele vir por aqui, eu passo por lá. Ele não vai me encontrar. Aí a irmã falou, pastor, o café é do senhor. Quando eu me estiquei, que eu peguei o café, que eu voltei, barrei em alguém. Quando eu barrei em alguém, era ele, irmão. Senhor. Não sei por onde ele veio, irmão. Você desceu de rapel, eu não sei. Eu estava na janela procurando, mas eu não sei por onde veio aquele vaso. Do jeito que eu esbarrei nele, eu falei, irmão, me perdoe. Ele falou, não, pastor, fique em paz. A paz do Senhor. Eu gelei, irmão. De verdade, eu gelei. Falei, pai do Senhor, varão, tudo bem com o senhor? Ele falou, eu estou bem. E o senhor? Eu pensei, estava bem. Mas não falei isso, né, irmão? Mas eu confesso que eu pensei, eu estou bem, graças a Deus e o senhor. Só passei aqui para te dar uma paz do Senhor e um abraço. Dei uma paz do Senhor nele, se abraçamos, ele se afastou. Deus continue usando o Senhor. Deus abençoe. Virou as costas. Mas o que eu quero dizer, irmão, é que Deus nunca vai te pegar de surpresa. Deus nunca vai te pegar de surpresa. Quem está com a fiação ligada, Deus vai dando sinais que vem vindo alguma coisa aí. E por que isso? O que me chama a atenção é que antes do vento soprar, Deus sempre vai falar assim, ó, vem vindo um vento, vem vindo uma afronta, vem vindo uma tempestade, mas não tema, estou contigo, passarei contigo. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Aí a Bíblia vai dizer que Deus vai falar com Moisés lá nas pailagens do Sinai. E Deus fala através da sarça dizendo, eu ouvi a aflição do meu povo, e eu desci e vou livrar. Eu vou repetir, irmão. Deus dizendo para Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo, e eu desci e vou livrar. Só para você dar uma adoração melhor do que essa. Quando você grita, quando você geme, pode não ter o A e o B do teu lado, mas Deus está te ouvindo e o socorro vem. Receba esta palavra. Aquela lágrima que você derrubou debaixo do chuveiro, minha irmã, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você não entrou no banho, você não derrubou a tua lágrima, a caminho da casa de Deus, a lágrima não escorreu no teu rosto, dizendo, Senhor, me ajuda, fala comigo nesta noite. Deus está dizendo, fique em paz, estou contigo. Eu sou o piloto dessa embarcação. Oh, glória! Aleluia! Deus está dizendo, eu vou acalmar a força do vento na casa de alguém aqui. Glória! O inimigo está dizendo, ela não escapa. Deus está dizendo, ela não vai escapar. Receba, já escapou. Assim diz o Senhor. Oh, quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. E canchova, suque ela vai. Deus está visitando o ventre de uma irmã aqui. Deus está visitando o ventre de uma irmã aqui. Deus manda dizer para alguém aqui, não sei se tem alguém gestante no nosso meio, ou alguém que tem alguém gestante na família. Deus está dizendo, estou visitando a criança lá no ventre. E estou visitando a oxigenação da criança lá no ventre. O que era para fazer a família chorar daqui a alguns meses, Deus está dizendo, hoje eu estou cortando o laço e entrando aonde a medicina não entra. Tu pode dar um glória por esta palavra. Estou sentindo Deus nesta casa aqui. Oh, glória! Alai, lavachai, queravaci. Oh, glórias ao nome de Jesus. Mas vamos para frente, irmão. Deus fala com Moisés. Você conhece o texto? Já até falamos disso aqui. Deus dá 2 sinais para Moisés. Transforma a vara em serpente, põe a mão dele debaixo do braço, fica leprosa. Aí depois Deus devolve a serpente, vira a vara novamente, a mão fica sã. Deus dá uma terceira garantia, que é da palavra. Agora o que me chama a atenção, irmão, é que quando Deus chama Moisés, ele pergunta para Moisés, o que tu tem na mão? A vara. Então joga no chão. Eu comparo a vara dele como um ministério. Não estou falando o que é, mas ali foi um ministério que Deus deu para Moisés. A vara. O que é a vara? Pedaço de pau, torto. Talvez sem valor para alguém, mas foi um ministério que Deus deu para ele. Você vai ver ao longo de toda a história, enquanto Deus não recolheu ele, o que Deus não fez através de Moisés com aquele pedaço de madeira na mão. É um ministério. Aí você vai entender, para imaginar, irmão. Quando ele volta para o Egito para falar com o faraó, para imaginar. Faraó olhou para ele, ele está 40 anos no deserto, Moisés. Ele ficou 40 anos no Egito. Quando ele foge do Egito, ele fica 40 anos no deserto pastoreando as ovelhas do seu sogro.
Até Deus ter um encontro com ele na sarça e mandar ele voltar para falar com o faraó. Agora para imaginar a cena. O camarada é o rei da nação mais importante da sua época. Para imaginar os pisos. Para imaginar a grandiosidade do palácio. Para imaginar, meu irmão, as vestes reais do faraó. Aí entra Moisés, com a roupa surrada do deserto, com o pé surrado pelo calor do deserto, viu? A pele castigada pelo sol e um pedaço de pau na mão. Faraó tem um batalhão, tem um exército, carros de guerra, cavalos de guerra, homens adestrados para a guerra, e entra um homem com um pedacinho de pau. Pois não? Eu estou parafraseando. Pois não? Eu vim aqui em nome do eu sou. Fazer o quê? Liberar o povo de Deus. Que povo que é isso? Israel que está aí dentro. E quem é que está mandando você liberar? Jeová. Aí diz, mas quem é o Senhor? O faraó vai perguntar, cuja voz eu ouvirei. Para imaginar, irmão, o ímpio não entende. O ímpio não entende. É por isso que olha para você e vê você um nada, um frágil, um falido, um derrotado. Porque humanamente falando, as forças do inimigo é maior do que a nossa. Faraó tinha poder de vida ou de morte. Faraó poderia simplesmente estralar o dedo, chamar um soldado, mandar desembanhar a espada da bainha e cortar o pescoço de Moisés. Um homem daquele, pedacinho de pau. Moisés, o faraó olhou, já jogou pela parede. Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Você não tem aparência nenhuma. Que esse pedacinho de pau. Deus disse, você vai ver o que você vai levar com esse pau aqui, irmão. Faraó. O que é teu está guardado. Porque tem gente que olha e julga pela aparência, irmão. Tem gente que olha e meneia a cabeça. Tem gente que olha e não dá nada. Mas Deus manda te dizer, ainda que a ferramenta que Deus te deu aos olhos de alguém seja simples. Eu estou falando para quem é espiritual aqui. Eu estou falando para quem tem a mente de Cristo. Ainda que alguém olhe para você e vê que a tua ferramenta é simples, mas eu venho como homem de Deus para te dizer, pode ser simples para ele, mas foi a ferramenta que Deus te deu, use a ferramenta que Deus te deu. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Tem vitória de crente que não está na campanha 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, não, irmão. Tem vitória de crente que não está na mão do pastor, não. Tem vitória de crente que não está na mão de profeta, não. Tem vitória de crente que está no teu pé. Como assim, pastor? Caminha que a vitória vem. Tem vitória que está no teu joelho. Desce na oração que a vitória vem. Mas tem vitória, meu irmão, que está na palma da tua mão. Levanta, profetiza e determina que a vitória vem. Oh, glória. Tem vitória que... Oh, glória. Tem vitória que Deus colocou nos teus lábios. Entrega o que é de Deus no altar. Louve o nome dele. Viu? E quem diz que para cantar precisa ser só na igreja? Está na pia? Louve na pia. Está no banheiro? Louve no banheiro. Está no volante? Louve no volante. Está trabalhando? Louve no emprego. Deus manda dizer para alguém, entrega o que está nos teus lábios e deixa meu nome ser glorificado. Receba a vitória que é tua. Ah, calabai, show. Oh, glórias ao nome de Jesus. É claro que tem gente que prega mais do que a gente. É claro que tem gente que canta muito mais do que a gente, muito mais do que você. É claro que tem gente que tem um talento maior do que o nosso. Quem diz que Deus está atrás de quem faz melhor, meu irmão? Deus está atrás de quem faz de coração. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito, em verdade. Um dia minha irmã começou a passar por um vento. Ela deve estar assistindo. Se você perceber alguma semelhança no nome aí, varão, deleta ela em nome de Jesus. Eu vou entregar ela aqui agora. Ela estava passando por um vento forte. E Deus usou uma profeta e falou assim para ela, queres ver o vento cessar? Consagra a tua vida e me entrega um louvor no altar. Aonde tu congrega? Entrega o louvor lá no altar, onde você congrega. Aí Deus ainda falou na boca da profeta assim, se tu quiser a vitória para amanhã, entrega o louvor hoje. Se tu quiser a vitória para o mês que vem, entregue o louvor o mês que vem. Deus estava dizendo mais ou menos assim, a hora que tu entregar o que é meu, devolvo o que é teu. Era mais ou menos isso que Deus estava falando. Ah, irmão, o que ela queria era a vitória. E as condições era só dela cantar. Ela falou, então eu vou cantar. Uma semana ensaiando, irmão. Diga, quem riu? Ô, irmã, vigia, irmã. Ela está assistindo, irmã. Uma semana ensaiando ao ponto de um dia meu pai chegar e falar assim para ela, você vai louvar quando na igreja? Para ver quando que ia cessar. Ensaiaram um hino, chamou minha irmã de carona para ajudar a fazer a segunda voz, irmão. E ela foi. Semana seguinte, ela foi entregar o louvor no altar. Aí pediu para soltar o playback. Pode soltar, irmão. Aquela coisa de assembleiano. Pode soltar. Soltou mesmo, irmão. Os playback foi. Ela não esperou o tempo, foi atrás. A outra não sabia por onde ela entrar, entrou lá no fundo. E a igreja ficou assim, ó. Assim. O único que não ria lá era uma meia dúzia de irmãos. Uns que não estavam entendendo e outros que era da família que estava envergonhado. Só que tem é verdade. Só que tem uma coisa. Quando acabou o louvor,
Quando acabou o culto, foi fração de minutos. O que Deus falou na risca, não falhou nem na vírgula. Deus devolveu na mão dela aquilo que era dela. E vou dizer, hein, para aceitar um louvor daquele, tem que ser de coração. Só tem uma coisa, pode não ter a voz bonita, mas o coração está aberto. Tem uma mensagem de Deus aqui para nós. Tem gente que se preocupa em fazer, mas não se preocupa em ser. E vou dar uma notícia, fazer sem ser para Deus não tem valor. Tem muita gente fazendo, mas não é. Cuidado, meu irmão, louvor de quem não é não passa do teto, viu? Ministração de quem não é não atinge o alvo. Fazer sem ser não passa e não tem objetivo. Agora primeiro Deus quer que eu seja, para que depois eu faça. Porque quando eu for, aí Ele vai fazer através de mim. Eu posso não ter a voz melhores do mundo, mas tem vida com Deus é o que importa. Você pode dar um glória melhor do que esse, meu irmão? Aí a Bíblia vai dizer que Deus falou para Moisés, fica tranquilo. Eu vou descer no Egito e vou mostrar para Faraó que eu sou Deus. Deus estava dizendo mais ou menos assim, eu vou descer no território do inimigo e vou fazer um rebuliço naquela terra lá. Eu estou profetizando, irmão. Eu vou descer no arraial deles e vou mostrar que eu sou Deus na vida do meu povo. Oh Senhor, eu creio nesta palavra. Irmão, sabe aquela reuniãozinha paralela que você nem sabia que estava tendo, mas está tendo com o teu nome no meio, para saber o que será feito com você, o que vai acontecer com você? Deus manda te dizer, fica tranquilo, viu? Você não foi convidado para a reunião, mas Deus diz assim, eu estou na sala da reunião, sento na mesa da reunião e pelejo por você nessa reunião. Oh glória, estou sentindo Deus aqui. Toda a emboscada do inimigo, toda a artimanha do cão, todo o laço preparado contra a tua vida, Deus está dizendo, eu desço no território do inimigo e vou mostrar que eu sou Deus, que guerreio por você. Adore a Deus com as suas palmas. Receba esta palavra. Oh glória, você não está na reunião, mas Deus manda dizer, eu guerreio por você nesta reunião. Anda, chova, sui. Oh Deus, estou sentindo Deus nesta casa aqui. Oh glória, lá caia, sequete. Deus manda dizer para alguém aqui, quem abriu a porta foi eu. Eu pelejo por ti. Oh chova, súria, cai. Não temas não, tenho algo grande contigo. Deus está falando com alguém. Não vai faltar o sapato nos teus pés. Não vai faltar o pão na tua mesa. Não vai faltar a veste no teu corpo, e nem vai faltar o azeite sobre a tua cabeça. Receba esta palavra em nome de Jesus. Oh glória. Irmão, como é bom ser crente. Irmão, como é bom ser crente. Crente de verdade. Aí você vai entender o que o salmista vai dizer, que Deus não dorme de dia, nem cochila de noite. Você dorme, mas Deus não. Você cochila, mas Deus não. Desculpe da expressão, nós vacilamos, mas Deus não. O inimigo ainda está armando, mas Deus vai lá e corta na raiz. Aí você vai entender o que disse o salmista, o laço foi quebrado, e nós escapamos do laço como o pássaro escapa da mão do passarinheiro. Irmão, Deus está falando conosco aqui de uma forma gritante. Estou eu desfazendo a artimanha de alguém. Estou eu desfazendo a emboscada de alguém. Estou eu quebrando os planos da vida, da contra-vida de alguém aqui, diz o Senhor. A reunião foi montada, o teu nome foi dito, a tesoura está pronta para retalhar, mas Deus está dizendo, o Deus que ia diante do povo, saiu de diante e foi atrás, e nenhum outro se alcançou, porque Deus foi barreira no meio. Prepare um glória, não vai te alcançar, não vai te afetar, não vai tomar o que é teu. Deus guerreia por alguém hoje aqui. Lá, coche, sou que me neaça, Ele é Deus. Ele é Deus. Foi Ele que te trouxe aqui, varão. Deus manda dizer para você, se não fosse a misericórdia de Deus, tu não estava aqui. Tu já estava 7 palmos para debaixo da terra. Viu? Deus só deixou um sinal para mostrar, estou contigo. Eu te guardo, guerreio por ti e tenho obra na tua vida. O que é teu é teu. Ninguém vai tomar aquilo que Deus falou que é teu. Oh Senhor. Deus falou, eu vou descer na terra e vou mostrar que sou Deus. A terra não é do Senhor. A terra é minha, só está emprestada para Faraó. Faraó pensa que manda, mas quem manda aqui sou eu. Primeira coisa que Deus manda Moisés ir, falar com Faraó. Faraó está onde? No Nilo. Deus manda dizer para você, Faraó, deixa o meu povo ir. Faraó diz, não. Ah não? Não.
O Senhor, ele falou, não. Eu estou parafraseando, viu, irmão? O que você tem na mão, Moisés? O ministério que o Senhor me deu lá no começo da chamada. O quê? A vara, que ele riu dela. O senhor lembra? Lembra. Então é esse ministério que eu vou usar. Estenda a vara sobre as águas. Quando ele estende a vara sobre as águas, diz o texto que as águas do Nilo se transformam em sangue. Tu já parou para imaginar, irmão? Sangue. Sangue. Eu não vim aqui fazer ninguém passar nojo. Mas ou algo que tem um cheiro forte é o sangue. Ferro puro. E quando começa, meu irmão, a estragar, tu para imaginar o que não virou na terra do Egito. Você já parou para imaginar? Os peixes, o que tinha vida dentro do Nilo, acabou, morreu. Sabe por quê, irmão? Porque um dos deuses do Egito era o Nilo. O Nilo era venerado como deus da vida, porque através das águas do Nilo eram irrigadas as águas do Egito. Então os egípcios adoravam ao Nilo como se fosse o deus da vida. Deus olhou e falou assim para Moisés: eu vou mostrar quem é vida de verdade aqui. Irmão, o diabo já arquitetou para te destruir e destruir os teus. Mas em nome de Jesus eu venho profetizar. Na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua descendência, Deus manda dizer: eu sou vida. Não, você não entendeu, ele é vida. O diagnóstico pode ser o contrário, mas manda dizer: Deus, eu sou vida. A última palavra vem da boca do Senhor. Tu acredita nesta palavra, irmão? Meu pai é filho único. A minha avó infartou. O hospital ligou para casa, e minha avó na época trabalhava em uma empresa, tinha convênio, então ela foi levada para aquela beneficência portuguesa. Aí ligaram para o meu pai ir lá, e eu fui acompanhar o meu pai. Quando cheguei lá, os médicos reuniram o meu pai, e falou assim para o meu pai, as palavras do médico, que eu me lembre: a sua mãe teve um infarto fulminante. O infarto que deu na sua mãe tira a vida mais rápido, às vezes até, do que um tiro no coração. É o infarto que deu na sua mãe. A minha avó estava na recepção, sentada, irmão. Me lembro como se fosse hoje. Assistindo o jornal da hora do almoço. Perninha cruzada, óculos na cabeça e assistindo o jornal. O médico disse: o infarto que deu nela é fulminante. Aí meu pai olhou para ela. A igreja aqui é esperta, né, irmão? Não deixa nem nós pregar direito. Já não falar, já sabe o que eu vou falar, ué. Olhou para o meu pai, o médico disse: eu sei o que o senhor está perguntando. Se é um desses, por que ela está assim? Também não sabemos. Mas ela vai ficar 3 dias de observação aqui. Num prazo de algumas horas, falou as horas. Não entendo muito desse assunto, mas enfim, você entende o que eu quero te dizer. Ela tem que ficar de observação. Porque pode ser que pode dar um outro, ela não aguenta, ela fica aqui dentro. 3 dias. Meu pai visitou minha avó no outro dia. Visitamos minha avó no segundo dia. No terceiro dia, nós íamos para fazer uma visita, porque ou ela ia sair naquela tarde, ou ela ia sair no outro dia de manhã. Quando nós chegamos, ela estava falando, eu vou falar a minha linguagem aqui para tu me entender, irmãos. Ela estava falando meio grosso. Quando você recebe uma anestesia do dentista e parece que tu fica... Você entendeu, irmão? É isso aí. Mas na hora a ficha não caiu. Meu pai perguntou para minha avó: você está bem? Ela disse: eu estou bem, graças a Deus. Falando meio grosso assim. Aí nós pensamos: isso aí deve ser o medicamento, né? Alguma coisa desse tipo. Enfim. Quando nós voltamos à tarde, demos uma volta na cidade, voltamos porque ela já ia se preparar para ter alta. Nós voltamos, ela voltou para a UTI, estado gravíssimo, porque deu nela um AVC. Aí o médico chamou meu pai e disse para meu pai assim: olha, senhor, se ela tiver parente perto, o senhor, avise a família, é difícil essa notícia. Meu pai começou a chorar. É difícil essa notícia, mas infelizmente a mãe do senhor já não é mais uma jovem, não é uma pessoa nova, é uma senhora de idade. Ela escapou do infarto fulminante, mas o AVC que deu nela, falou o tipo de AVC, ela infelizmente, o senhor reúna a família e prepare, se alguém quiser vir visitá-la, reúna a família. Chegamos em casa, meu pai falou para minha mãe, aí meu pai ligou para uns 3, 4 parentes deles aqui de São Paulo, foi passando a notícia, já começaram a chorar por telefone, a tia foi, enfim... Fomos de manhã na consagração. Minha mãe disse para o meu pai assim: ó, antes de você ir para o hospital, vamos para a oração de manhã. Aí minha mãe levou meu pai na reunião de oração. E quando chegou lá, teve a oração com as irmãs. E no final da oração, Deus tomou uma irmã em profecia. Ninguém sabia. Quem sabia era o nosso de casa e os parentes que meu pai tinha ligado. Na igreja, ninguém sabia. Mas quando acabou a oração, Deus tomou aquela irmã em profecia, chegou no meu pai e disse assim: o homem diz que acabou o tempo, né? O homem diz que o fim chegou. E eu te digo que a medicina não errou, não. A medicina está certa. O fim chegou. Mas como eu sou vida, irmão, e ela é minha, estou eu entrando naquele quarto de hospital agora.
Estou eu visitando os aparelhos que estão nela agora. Visito eu e capacito a mão dos médicos agora. E todos os medicamentos que estão sendo colocados nela, estou eu ungindo agora. Vou eu confundir a medicina. Vou eu arrancá-la ela daquele hospital. Estou eu acrescentando os anos de vida dela na terra. E ela vai subir as escadas dessa casa de oração com você, para me mostrar para ti e para quem diz não tem jeito, que eu sou vida. Irmão, pode dar glória que minha avó saiu de lá. Deus estava dizendo, eu vou mostrar quem é vida. Estou profetizando. No teu corpo físico, aonde a enfermidade estiver alojada hoje, pelo poder da palavra, nós declaramos que está repreendida agora. Se você crê, da glória, em nome de Jesus. Oh, lava, choria, lacai. Oh, glória. Oh, Senhor, Deus está visitando o rim de alguém aqui. Ah, lava show. Rica la manaralamamai. Rica la balabalabalabalabai. Estou eu visitando o rim de alguém. Estou eu dando um perfeito funcionamento. Estou eu livrando alguém da hemodiálise. E estou mostrando que eu sou Deus e guerreiro nesta casa, diz o Senhor. Receba esta palavra. Se você crê, receba. Anda, show, irmão. Isso aqui é para espiritual. Quem crê vai ver a glória de Deus. Ah, Jesus. Esses dias chegou uma irmã na nossa igreja com máscara. A esposa está aqui. Cabelo dela bem cheio, máscara na boca e no nariz. Ficou para fora só os olhos dela. Ela entrou, sentou na última cadeira. E nós no púlpito de olho nela. Já logo me veio na mente, ela está enferma. Aí no final do culto, sentimos de Deus. Falei para o pastor que eu pedi para orar no final. Pastor, chama quem está enfermo na frente para nós ungirmos. Quando demos o grito, veio alguns irmãos. E lá vem ela. Ela veio, ungimos ela. Aí eu disse assim a ela, irmã, não conheço a senhora, não sei do teu problema, mas Deus manda dizer assim, enquanto não passar esse vento, continua caminhando para a igreja. E ela balançando a cabeça, dizendo que sim, chorando bastante. Para Deus mudar o quadro dessa situação da senhora. A senhora acredita? Ela, amém. Aí ela veio, ela começou a vir, irmão, domingo, de terça, algumas quinta, domingo ela era frequente. E um dia um irmão pregando, ele chamou na frente para orar, e ela veio. Ele olhou nos olhos dela e disse assim, Deus está te curando agora. Aí depois eu fiquei sabendo, deram alguns linfoma nela, pescoço, debaixo do braço, na virilha, pulmão, e deu mais uma outra situação nela que eu não me lembro agora. Começou a fazer quimioterapia, começou a fazer radioterapia, ela já cortou o cabelo bem curtinho aqui no pescoço para começar a se preparar para a queda do cabelo. Só sabe o que é isso quem já passou, ou viu alguém passar. Uma moça nova, bonita, e os vizinhos dela, segundo as irmãs que estavam levando ela para a igreja, dizendo assim, nossa, você já começou o tratamento, ainda não caiu um cabelo teu. E ela vinha para a igreja desesperada. E naquela noite Deus tomou a boca daquele irmão que congrega conosco e disse assim para ela assim, estou eu te curando agora. Irmão, só para resumir, foi feito conforme o tratamento, iam sendo feito baterias de exame. Alguns dias atrás, coisa de 45 dias atrás, o médico disse para ela, sumiram os linfomas, você não está mais com anemia, agora me lembrei, o seu pulmão está curado e nós vamos cortar a químio que a senhora está liberada. Ela disse, o meu cabelo não caiu. Ele disse, isso é raro, mas pode agradecer ao Deus que a senhora falou que estava na casa dele, que não lhe caiu um fio de cabelo por 60 dias de quimioterapia. Sabe o que é isso? É Deus dizendo na terra, eu sou vida e vida com abundância. Oh, glória! Faraó com o coração duro, irmão. Deus vai lá, manda as pragas da rã. A rã era tida no Egito como a deusa da fertilidade. Foi tanta rã, que o que era bênção para eles viraram problema. Outra hora foi a praga do piolho. Porque cada manifestação da glória de Deus e cada praga que Deus mandava, cada vez que Deus dava uma cajadada em Faraó, era desbaratinando, desbancando um deus do Egito. Tinha um deus venerado no Egito chamado Tifã. Era o Deus que, segundo eles, protegia a terra do Egito contra a praga de piolho. A história diz que quando o Faraó disse para Moisés assim, eu não libero o povo, Deus falou para Moisés, o que você tem na mão? A vara, o ministério, toca no pó da terra. A história diz que quando ele relou no pó da terra, o pó da terra
O William Barclay vai dizer que o próprio pó da terra começou a se transformar em piolho, meu irmão. Era tanto piolho que até a estátua de Tifã ficou pioenta. Deus dizendo, eu vou mostrar que eu sou Deus nessa terra aqui. Eu estou profetizando, viu, irmão? Oh, glória. Deus está dizendo para alguém aqui, se for necessário eu derrubo 10. Eu derrubo 100. Mas eu limpo o teu caminho para mostrar que eu sou Deus com você. Oh, glórias ao nome de Jesus. Faraó, irmão, quando viu que o negócio não dava, chama Moisés e faz uma proposta. Faraó disse assim, ó, vem cá. Faraó estava dizendo mais ou menos isso. Eu estou vendo que não está dando para brigar com vocês, não. O negócio de vocês é diferente. Eu vou fazer uma proposta para vocês. O que você quer? Moisés disse, eu não. Deus. O que Deus quer? Deus quer que o povo dele adore a ele e faça um sacrifício a ele. Faraó faz uma proposta. Faraó faz assim, então faz o seguinte, é só isso que ele quer? Mas por que não falou? Era só ter falado. Nós estamos brigando aqui, porque o diabo é diabo, irmão. Já viu aquela frase que diz que ele vem com um sapatinho de algodão para enganar? Faraó olhou e falou, mas se tivesse falado isso, nós já tínhamos resolvido, pode adorar. Moisés disse, pode adorar? Pode adorar aí no Egito mesmo, aí, ó, pode adorar. Onde vocês querem fazer o culto? Moisés, não. Porque se é uns crentes, irmão, que não tem vida com Deus, já vai dizer, tá vendo? Pronto, vamos fazer culto aqui na terra dele mesmo. Deus está conosco aqui mesmo, mostrando que está conosco. Moisés disse, não. Mas não basta fazer o culto? Não. O que tem que fazer? Fazer um culto fora daqui. Por quê? Sacrifício no Egito é sacrifício de mentirinha. Deus não aceita. Porque tem... Oh. Irmão, eu não vim apertar ninguém, mas receba esta palavra. Você quer saber como vai ser o resultado do teu culto à noite? Veja como é que foi teu dia de manhã. Porque senão o teu culto vai ser um culto de brincadeirinha. Porque tem crente, irmão, que passa o dia do jeito que quer, a semana do jeito que quer, leva a vida como quer, fala o que quer, faz o que quer e acha que Deus é obrigado. Quando ele chega no culto à noite, Deus rasgar o céu, descer na igreja e fazer um piolho na cabeça dele. Sabe por que tem crente que não sente a presença de Deus? Porque não tem Deus lá fora. E Deus manda dizer, quer me sentir na minha casa? Quer ter a minha presença? Ou pé aqui dentro ou pé lá fora. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou é ou não é, ou tem ou não tem, ou sai água amarga ou sai água doce. Não foi isso que Jesus disse? Que da mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Esses dias eu fui pregar na igreja e quando eu acabei de pregar, o pastor falou comigo assim, pastor, vem no meu carro, quero levar o senhor para nós jantarmos. Minha família já está indo cada um com o seu carro, nós vamos, vem no meu carro. A minha esposa não está bem de saúde, ela não veio hoje da igreja, o médico pediu para ela tomar um remédio e repousar, mas eu vou passar em casa, pegar ela, para levarmos ela numa padaria, para nós jantarmos, para ela ficar sossegada, e o senhor vem conosco. É para fazer o quê, pastor? Para jantar. Estou dentro. Que horas que é, irmão? Entramos no carro, irmão, carro bonito, chique, muito bonito o carro. De repente ele colocou a chave no contato, quando ele ligou, não é igual o meu motorrádio não, irmão. Aqueles botão, Jesus, né? Aqueles botão que liga e desliga. Não, carro moderno, ligou o contato, já liga o carro, já liga o rádio. Quando ligou o rádio, eu olhei para o rádio, olhei para ele, ô pastor, meus netos são terríveis. Meus netos são terríveis. Ô Jesus, ajuda ele, Jesus. Estava adorando a Deus aqui agora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. É mesmo, irmão, é. O desejo está aqui dentro, mas quando chega lá fora, aqui eu ergo a mão e adoro. Lá, ou é. Diga misericórdia, irmão. Ou é ou não é, irmão. Oh, Jesus. Você pode até rir, mas a mensagem é séria, viu? Sabe o que Deus manda dizer? Essa adoração é feita no Egito. E a adoração feita no Egito não passa do teto. Oração feita no Egito não passa das paredes. Oração feita no Egito, meu irmão, é adoração de brincadeirinha. Essa aí Deus não aceita não. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É boca de crente, mente de crente, pé de crente, mão de crente, ouvido de crente, lábios para adorar de crente. Tem crente aqui, irmão? Não temos. Eu tenho um tio meu. Hoje ele mora na cidade, mas ele tomou conta de 16 anos de fazenda. E nesses 16 anos, quase 10 a fazenda foi de um jogador de futebol. Muito conhecido, jogou em times nacionais, times internacionais e na seleção brasileira. Então minha tia, por meu tio ser administrador daquela fazenda, a sede era como mais ou menos nessa parede dos irmãos. E a casa do administrador, que era do meu tio, era aqui. Era só uma passarelinha assim, ó, de concreto que já ia na varanda do casarão do patrão. E minha tia morava aqui. E coisa de uns 800, 900 metros, ficava a colônia onde moravam os trabalhadores da fazenda. E minha tia crente, irmão. Crente, matuta, serve a Deus. Não tem esse negócio de ficar com falsa adoração, não. Não tem problema. Às vezes, eu passava as férias lá, eu via minha tia falando para o patrão. O patrão, às vezes, conversando, assim, com meu tio ali, né, à noite, fazia um churrasco na varanda, conversando, e ele ali. Aí ele falava alguma coisa, minha tia entrava na conversa. Minha tia dizia, vigia, que é isso? Deus não gosta disso, não. Meu tio olhava para ela, no olho, tss, tss.
Chegava em casa, meu tio dizia para minha tia: onde você está, que eu acabei de falar para o dono da terra vigiar? Quem tem que vigiar é você, mulher. Ela disse: eu senti de Deus para mandar ele vigiar. Sabe por que ele é abençoado? Porque Deus resolveu abençoar. Ele não conhecia a verdade, mas nós agora aqui, ele vai conhecer a verdade. Glória a Deus, minha irmã. Não é ser enjoado não, mas é falar o que nós temos de melhor. Quantas das vezes eu vi minha tia falando para a sogra dele, para o sogro dele: ó, vocês vigiam, hein? Deus está de olho em vocês. E a unção pega. A unção pega. Eu me lembro que um dia eu estava lá com a minha família, o cunhado dele foi para a cidade com o meu primo para passear, comer um lanche, coisa de jovem. E aí a sogra do jogador, dono da fazenda, falou: ô fulano, vigia, hein? Você está indo para lá, mas como diz a dona Tuti, Deus está de olho em vocês, hein? A unção pega, irmão. Não é o que está no mundo que tem que pegar em mim, não. É o que está em mim que tem que abraçar o que está lá fora. Você pode dar um glória melhor do que esse, irmão. Praga de mosca. Irmão, em São Paulo quase a gente não vê esse inseto, mosca. Mas no interior você vê. Principalmente quando você mexe com carne vermelha. Aí que tu vê. Eu estou falando de uma aqui, uma ali, uma colar. Às vezes nós recebemos visita em casa, irmão. E vem aquela... assa uma carne, você vê que a mosca é uma coisa desconfortável. Eu só fico feliz quando tem gente que come bastante, que chega em casa, porque perde até o apetite. Ô, Jesus, é brincadeira, irmãos. Agora imagine praga, meu irmão. Imagine praga. Não tinha cortina, não tinha o que isolava a janela, não tinha o que fazia cessar praga. Aí você vai entender, meu irmão, e a Bíblia vai dizer que enquanto tinha praga na terra do Egito, aonde estava o povo de Deus não tinha nada. Aí você vai entender por que Moisés acredita que foi ele que cantou no deserto o Salmo de número 91, quando ele vai cantar o Salmo de número 91, do verso 7 ao 10, dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Na terra deles tem praga, mas na nossa nós estamos protegidos. Somente com os olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo, glória. És a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Receba esta palavra. Oh, glória. Nem praga alguma chegará na tua tenda. É profético, receba se você crê. Eu não estou falando de mosquito não, meu irmão. Eu estou falando do que o povo de Deus via. Aqui tem? Não. E lá está fluviando, virou praga. E aqui está a boa mão de Deus protegendo o arraial do povo. Eu profetizo: contra a tua casa não vale encantamento. Glória. Irmão, estamos vivendo dias, presta atenção, estamos vivendo dias que o que era errado há alguns anos atrás, hoje quem não faz é quadrado e cafono. Eu não estou falando de dentro de igreja não. Eu estou falando na vida secular, meu irmão. Aí você vai entender, porque o texto vai dizer que nos últimos dias Deus abreviaria os dias da igreja, para que o amor de muitos não se esfriasse. Dependendo de onde você vai, você fica constrangido de andar com um filho teu, meu irmão, dependendo de onde você está. Não vou falar por vigilância, mas você entende o que eu estou falando. Como que o mundo está caminhando de mal a pior, meu irmão. E detalhe, se você repugnar com as vistas, se acha no direito de lhe processar. E isso está querendo atingir a igreja. Estou falando com muita propriedade isso aqui, viu, meu irmão? Preste atenção no que eu vou dizer. Se Deus não intervir, a igreja é santa, é soberana. Mas, meu irmão, se Deus não intervir e continuar do jeito que está, se prepare para um pouco mais de 10 anos, ou por isso, o que vai acontecer? Esses dias um irmão chegou em mim, falou para mim assim: olha pastor, eu sou criado, os meus filhos são criados de maior e vacinado, mas eu tenho preocupação grande pela vida dos meus netos, na escola, na rua. Lembra de quando nós brincávamos na porta de casa? Eu pergunto para você, dá para tu deixar o teu filho brincar hoje na calçada da tua casa, meu irmão? Antigamente nós éramos tão amigos, que podia ter 3, 4 da mesma linhagem abraçado. Tu entende o que eu estou falando? Isso quer entrar, quer minar, quer arruinar. Eu entendi o que aquele irmão nos disse. Falou: pastor, eu me preocupo com a minha descendência, eu me preocupo com a minha geração, porque eu sou de maior e sei o que eu quero, já conheço a Deus, tenho o caráter formado, os meus filhos já são criados, mas os meus pequenos, o que vai ser dessa descendência? Quando ele falou isso para mim, irmão, aquilo me tirou a paz. De ver sobrinho, filhos meus, filho de irmãos, crianças inocentes. Perceba que o diabo não está investindo de quem é de maior não, irmão. É nas crianças que ele quer.
Sabe por quê? Porque você ele não pega, mas amanhã, se ele conseguir pegar as crianças que serão o futuro da igreja. Desci na oração, eu e Deus, viajando nas minhas viagens de madrugada no volante do meu carro, falando com Deus. Senhor, olha as crianças dos irmãos, olha as nossas crianças no Brasil, não só da minha casa, da minha família, mas na casa dos meus irmãos e dos ímpios também. Sabe o que o Espírito falou comigo, irmão de Deus falou comigo? Do que é meu, cuido eu. Oh glória! Eu profetizo que a tua casa será casa de bênção. Seus filhos serão obreiros da casa de Deus. As tuas filhas serão esposas de obreiro e talentosas na presença de Deus. Não tenha vergonha de criar na casa de Deus, não, irmão. Tem crente que fala, não, é muito pesado, deixa à vontade o que quiser. Não. Peça para Deus fazer um instrumento, ser boca de Deus, mulher de Deus, homem de Deus. Eu profetizo, teus filhos, teus netos, bisnetos, até Jesus voltar da nossa geração, ele não vai perder o controle, ele vai continuar cuidando. Receba esta palavra. Ei calabás, surianda lamanai, ei canchov, ei calai choque te vasi. Oh glória, glória. Nossas filhas não serão mãos solteiras não. Eu vou repetir, Deus está indo por esse caminho, eu já vou encerrar. Eu não vou nem concluir. As nossas filhas não serão mães solteiras não. Os teus filhos não serão desvairados no mundo não. A tua casa não será casa de vergonha não. Para alguém olhar e dizer, olha o filho do crente, olha a filha do crente. Deus está dizendo, não. Vou fazer levita, vou fazer profeta, vou fazer adorador. Quem crê da glória, receba esta palavra. Ei cachorro, ei calabai, ei calabai. Oh glória. Irmão, sabe qual foi a quarta proposta que Faraó fez? Não vou nem entrar em detalhe, tem só alguns minutos. Sabe qual foi a quarta proposta que Faraó fez? A primeira proposta que Faraó fez foi a seguinte: adora aqui no Egito. Moisés diz, no Egito Deus não aceita. É mesmo? Apanhou, chama Moisés de novo, vem cá. Vocês querem adorar, tem que ser fora do Egito? Sim, vai, pode ir, mas não vai muito longe. Vai aonde? Vai até um ponto que aqui do Egito eu consiga ver vocês. Sabe o que Faraó estava dizendo para Moisés? Deixa o povo adorar, mais perto do Egito. Pastor, não estou entendendo. Um pé no mundo, um pé na igreja. Deixa adorar sim. Não entra totalmente dentro da igreja, que dentro da igreja eu perco de vista. Não fica no Egito, senão Deus não para de me bater. E faça o quê? Coloca um pé lá dentro. E o outro fica aqui fora. Para quê? Para adoração também ser de mentirinha. Moisés disse, não, Deus não aceita esse negócio não. Falou, é? Então faz o seguinte, apanhou. 9 pragas, ele chama Moisés e faz a terceira proposta. Então faz o seguinte, Moisés, vai, mas deixe o gado, deixe a fazenda, vai só os homens, deixa as mulheres e as crianças. Os irmãos percebem, irmão, que de um tempo para trás aí, algum tempo atrás, o diabo não parou com essa fúria. Mas quanta fúria foi na igreja contra casais. O que o diabo quer, irmão? Família desestruturada é igreja desestruturada. Família falida é sinônimo de igreja falida. Como o diabo luta contra a vida dos casais. Você perceba que cada etapa, cada tempo, cada temporada, vamos dizer assim, irmão, cada temporada, ele age numa área. Os irmãos já percebeu que quando cai um avião, vira uma epidemia? Cai um avião aqui, cai outro ali. Quando ele acha uma brecha, meu irmão, no mundo espiritual, que deu certo, ele investe naquilo. Qual que é a função da igreja? Descer na oração. E na oração, quando Paulo vai dizer assim, ó, apresente a Deus o teu culto racional, tu tem que ser inteligente, meu irmão. Pede para Deus entrar naquela área, lá no mundo espiritual. Fala, Deus, nessa área que o diabo está atuando, quanta queda de aeronave, quebra. Acabou. Perceba que teve uma época da igreja, como? Ele não estou dizendo que ele parou de lutar, mas como, irmão, recebíamos pedido de oração por casamento destruído e casamento de aparência. Hoje nós estamos vendo na sociedade que ele está investindo contra as crianças.
Qual que é a obrigação da igreja, irmão? Orar pela vida das crianças. Pedir para Deus entrar nessa área no mundo espiritual e pedir para Deus cortar a fúria que o inimigo está contra as crianças. Por quê, pastor? Porque o diabo não está interessado em destruir hoje, meu irmão. Ele já quer deturpar agora para que o efeito surja amanhã. Se tem uma coisa que o diabo não tem, é pressa. O importante é que dê certo o objetivo dele. Mas debaixo da autoridade desta palavra, em cima do altar de Cristo e adiante da noiva de Deus, eu profetizo: contra a nossa casa não vale encantamento, diz o Senhor. A quarta proposta, sabe qual foi? Vai e deixa os animais. Moisés olhou para ele e falou: é uma frase conhecida. Nem uma unha ficará no Egito. Porque tem crente que quer ir para Canaã, mas esqueceu a língua. Outros esqueceu o coração. Quanta gente do coração pesado, irmão. Quanta gente com raiz de amargura no coração. Quero dar uma notícia, sabe o que é isso? O corpo está em Canaã, mas o coração ficou no Egito. Deus manda dizer para alguém aqui: libera o perdão. Cuidado. Ai, calabaço. Moisés virou para Faraó e disse: nenhuma unha ficará no Egito. Meu irmão, Deus não quer mistura. Deus não quer nada teu para trás. Desculpe da minha liberdade de expressão, irmão. Tem gente que aceitou a Jesus, desceu as águas do batismo, canta, prega, toca, dá glória, é batizado no Espírito Santo, mas tem área da vida que ainda ficou no Egito. Desculpe da minha liberdade do que eu vou dizer aqui agora. É sério o que eu vou falar, mas é necessário. Porque palavra que só massageia o ego não é palavra. Palavra de Deus, ela confronta para que tenha um arrependimento. Quanto espírito de sensualidade no meio da igreja. Deus está dizendo: não é para deixar nenhuma unha no Egito. O teu corpo é santo, é templo do Espírito Santo. Glórias ao nome de Jesus. Sabe o que o Faraó falou? Não vai. Deus disse: vai, fica tranquilo. Deus vai lá e destrói os primogênitos. Mata os primogênitos. Por quê? Porque os primogênitos era sinônimo da sucessão do pai. O pai morreu, o primogênito assume. Sabe o que Deus está dizendo para Faraó? A tua descendência, a tua geração, o teu futuro está nas minhas mãos. Tem uma notícia: o inimigo diz que faz, mas Deus manda dizer: até o futuro dele está na palma da mão do nosso Deus. Os portões do Egito se abrem, eles saem, chega diante do Mar Vermelho. Você conhece o texto para encerrar? A história diz que o povo começa a murmurar. O texto diz que Moisés clama, e depois de um certo tempo Deus abre a boca e fala com Moisés: por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que... Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Ô Moisés, tem hora que é hora de orar, mas tem hora que é hora de agir. Eu vou repetir, e não precisa da glória, mas guarde essa: tem hora que é hora de orar, mas tem hora que é hora para agir. Deus estava falando para Moisés: tu já está 24 horas diante do mar falando. Não é para falar. Manda o povo calar a boca. Diga ao povo que... E está parado por quê murmurando, irmão? Está parado por quê murmurando? Diga ao povo que... Deus falou na boca de Moisés para o povo: hoje o Senhor pelejará por vós e vos. Não é para ficar falando não, terra. Deus manda dizer: marche, marche, marche. Pastor, mas o caminho está fechado. E o ministério? E a vara? E o cajado? Deus falou para Moisés: estenda a tua vara sobre as águas. Sabe qual era o problema de Israel naquela hora? Não era só Faraó, não. Era o mar que estava diante. Faraó estava para trás, ele vinha chegando, mas quem estava diante era o mar. O mar era o problema do povo de Israel. O que Deus estava dizendo em entrelinhas para Moisés é o seguinte: estenda tuas mãos sobre o problema e profetiza que tu vai ver o que eu vou fazer. Oh glória! Deus manda dizer para alguém aqui: não fica batendo de frente com o problema não. Só ergue a mão e profetiza que Deus vai pôr no lugar o que está fora do lugar. O mar se abre, o povo marcha, Israel vai, Faraó quer pegar carona, mas quando chega do lado de lá, Deus manda Moisés estender novamente as mãos, o mar se fecha, Faraó com seus cavaleiros caem por terra. Perceba que o texto que nós lemos, Deus não fala só de Faraó, Deus fala de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Porque quem vai cair não é só a cabeça de quem está contra você, é quem está contra você, e todos que estão aliados vai cair também. E a história diz que quando o mar se fecha, Miriam pega o pandeiro. Ela não fala o ritmo do hino, mas ela deixa a letra: só o Senhor é Deus. 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 Só o Senhor é... Receba essa palavra em nome de Jesus.